Boa tarde, senhores e senhoras. Eu estou aprendendo algumas coisas aqui com a Renata. Como me comportar aqui, pedi autorização para tirar a máscara. Ela disse que poderia, desde que respeitasse o distanciamento. Então, vamos dar seguimento aqui à nossa programação do FIT. E, antes de mais nada, obrigado, Renata. E vamos começar as nossas reflexões de hoje sobre o tema com o professor da Universidade de Buenos Aires e colaborador. Empezamos com o senhor Dalmiro Moran. Dalmiro Moran e os outros invitados de este painel tendrán 15 minutos para sua proposição. Dalmiro Moran, bem-vindo. Bem-vindo, senhor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Você vai para o inglês. É porque você vai para o inglês. Você vai para o inglês. Ah, é? Saio daqui? Os online que estão no espanhol. Sai daqui. En la que voy a presentar y a tratar de unir algunos resultados, conclusiones de un trabajo que quien fuera mi coautor hicimos en el año 2020 y la presentación se titula Evasión tributaria en América Latina y el Caribe, mediciones disponibles y estrategias recientes para reducir su magnitud. Y si ustedes también me lo permiten, quisiera hacer esta presentación a modo también de un homenaje a quien ustedes hicieran en el evento del 2018, Juan Carlos Gómez Sabaini, quien fuera, además de un gran colega y un mentor para mí, quien fuera también un referente en el tema tributario en toda la región, que estuvimos en 2018 en el evento anterior con un grato recuerdo. Y bueno, trataré de hacer un homenaje a él con esta presentación que fue nuestra última publicación conjunta. Rápidamente déjenme avanzar y lo que voy a hacer es tratar de plantear esta presentación para abordar un primer desafío que nosotros identificamos en el momento para la región, que es la medición de la evasión tributaria en todos los países, aportar las evidencias disponibles en cada uno de los impuestos en los países de la región, y luego pasaré al segundo desafío y a tratar de describir de manera muy resumida, por cuestiones de tiempo en realidad, las medidas recientes que han tomado los países de la región. Agora vamos começar a tradução para os que estão na plateia. Um fenômeno que nós temos que afeta a nós todos. Só que a menina já está falando errado. A seguir, começando no primeiro ponto, o primeiro desafio, a medição da evasão tributária. Como medir um fenômeno deliberadamente oculto para estatísticas oficiais, em constante mutação, com particularidades regionais e socioeconômicas. Nós temos que, então, sem entrar em muitos detalhes, nós precisamos falar de documentos que nós temos disponíveis nessa prática, com dois enfoques fundamentais. Parte de informação macro, e se estima uma arrecadação teórica, metodologias ascendentes, que chamamos de bottom-up, as metodologias descendentes são top-down, e partem de dados, de auditorias, de propostas, de pesquisas, e extrapolam resultados. Experiências internacionais, como o FMI, Reino Unido,
Importante nesse contexto é ver que se brinda um marco de referência que nós temos. É um algo a mais, um plus, para esse tipo de inversão que vem do interior das ATs, que são, então, um modelo para cada país, na medida que é bastante claro e vale a pena dar uma olhada, porque muitas vezes existe uma medida para saber qual é o ponto de partida e qual é o ponto de partida e quais são as medidas. Agora, contraposição, vamos falar então sobre as evidências disponíveis a nível de evasão fiscal para os países da América Latina e Caribe. Vemos como é comparado para a maior quantidade de países da região. Todos os estudos que estamos praticando, concentremos em dados pontuais importantes de cada país e observar todo o contexto e quais são as lacunas que temos na região. Se vocês me permitem mostrar quanto aos impostos ICMS, IPI, nós temos as taxas de evasão que se reduziram durante os anos 2000 em diante, até a crise financeira de 2008. Nós temos, então, até então, esse crescimento. E, sem dúvida, isso corresponde a melhoras da ATE, um contexto macro, uma redução da informalidade. Nos dá devido a esse fenômeno. Por outro lado, para o último ponto aqui importante para se considerar, que é a evasão desses impostos, não é, com relação ao ICMS, etc., IPI, no que foi estabilizado em 40%, 30%, e também as lacunas importantes a serem notadas. Por exemplo, casos como Uruguai, Chile, uma relação bem reduzida, com taxas bem reduzidas. Como? Vocês veem que, em princípio, vocês, os mais ricos, com a evolução, você vê que, em média, o valor agregado mínimo para cada um deles, eles estão pagando menos. No mesmo período, 2017, mais ou menos, nós tivemos os impostos ICMS e PVA, tiveram, então, mais elevados nos países da América Latina e Caribe do que nas da União Europeia, 11,5 em 2017. E resistente a essa baixa, a diferença da tendência decrescente na União Europeia de 2013 a 2017. Diferente a América Latina da União Europeia. Agora, vemos então o que temos na evasão de certos impostos, a lacuna tributária, a diferença entre a arrecadação teórica e a efetiva, é significativa em todos os países da América Latina e Caribe, como se vê na tela. Você vê México, como se vê na Argentina,
E se vê quanto à receita, as diferenças, suficientemente clara a diferença. O imposto sobre renda. Evasão também. Temos aqui nos dados expostos, realmente estão disponíveis esses dados, onde vemos que há maior escassez de estudos, que já são mais velhos do que 10 anos, então são estudos bem antigos, e com taxas de evasão que são, em geral, muito elevadas para o imposto de renda da pessoa física e do PJ. Os recursos que nós temos, dessa afirmação sobre o imposto de renda, tanto o PJ quanto o PF, nós colocamos, então, a brecha tributária maior na PJ, com maior arrecadação e peso relativo. Alguns impostos e outras evidências da evasão nos países da América Latina e Caribe. É curioso destacar certas evidências, embora mais escassas, mas são elevadas, destacando nessas provas o CSS com um peso relativo na arrecadação, a contribuição social. E novamente digo, a evasão transfronteira, que é a arrecadação do ISR, que é o imposto sobre a renda, designada por entrada artificial de ingressos em países de baixa tributação. São dados globados da UNCTAD, FMI, OCDE. Nesse caso, na verdade, em outros locais que seguem como conhecidos para paraísos fiscais dos recursos clássicos. E, na verdade, não há dados oficiais, digamos, quanto à afirmação das evidências tributárias. Existem estudos. No Brasil, não existem estudos oficiais. Digamos, seria uma relação onde nós temos, são indícios, Simprofras, IBPT, IBGE, são, então, estimativas, com empresas que fazem pesquisas. Nós temos, então, dados de 2012, 2002, taxa de evasão em 2014 de 23,6% na arrecadação efetiva, 19,1% da teórica, 8,6% do PIB, e PTE, com base nos casos detectados com 3 níveis diferentes quanto ao governo. E o desafio 2, a redação dos níveis de evasão em ALC. Como abordar de maneira integral um fenômeno tão arraigado nos sistemas tributários da região, enquanto, sem dúvida, vendo a sua legitimidade, há uma erosão nas bases fundamentais e distorcendo seus efeitos em matéria de eficiência e igualdade. Estamos mostrando que esses efeitos que foram feitos no âmbito doméstico, nós temos algumas tendências aqui. E o que aconteceu? Esse fenômeno de evasão fiscal. No âmbito doméstico, facilitar o cumprimento voluntário e a tributação efetiva da economia digital é necessária. E também
o âmbito internacional também outro desafio, temos que ter a cooperação entre os governos e as ASTs, que são autoridades tributárias. Temos aqui a implantação massiva da parte digital eletrônica, que é um dos avanços mais alentadores e significativos em matéria de administração tributária depois da pandemia e nas últimas décadas. Os países estão completando e se unem pela eletrônica. Em função disso, nós temos o início de processo da faturação eletrônica, o faturamento eletrônico. No enfoque doméstico, nós temos medidas recentes adaptadas pelos países da região, o caso da pandemia, etc. E todos os países estão fazendo uma implantação massiva dos documentos fiscais eletrônicos, com caráter gradualmente obrigatório. Essa é uma mudança na área tributária, a segmentação dos contribuintes, que são as pequenas e grandes empresas, as pequenas e médias empresas, as grandes empresas, etc. E os mecanismos eletrônicos de registro, declaração, procuração, pagamento, sistema de administração de risco, declarações, todas essas são coisas que passaram para ser eletrônicas ou digitais. E são inovações tecnológicas que estão por trás disso, são Big Data, blockchain, análise de dados, assistentes virtuais, inteligência artificial, etc. Em todas essas, nós temos, então, nós estamos compartilhando os dados globalmente. Uma outra mudança, a tributação efetiva da economia digital, os avanços, especificamente nos países onde encontramos serviços digitais. Nós temos, então, desde 2018, comentado a importância dos serviços digitais, das modalidades principais da implantação. E nós temos aqui as modalidades principais dessa implantação, sendo retenção e resumo de tarjeta de crédito, que é o carta de crédito, desculpe, e inscrição e liquidação dos impostos IVA, LAC, aqui é ICMS, IPI, e provedor estrangeiro, no caso. E, no caso das cartas de crédito, um consumidor. Na América Latina, é muito mais visível isso. E nós temos o potencial de arrecadação de todos os países da América Latina muito maior com a pandemia e com as mudanças no padrão de consumo, usando mais o cartão de crédito, de internet, etc. E passando adiante, os avanços que são mais ilhados, que seriam no caso do México, no caso do Peru e outros países, a necessidade de evitar práticas que seriam irregulares, não é? No caso de países como o Brasil, por exemplo, bastante uso da economia digital. Assim, nesse âmbito, nós temos, então, as medidas necessárias tomadas pelos países e talvez tenham sido unilaterais, não foram tanto pelas diferenças normativas, mas sim também por causa dos controles que já estavam sendo tomados. Nós deveríamos ter uma cooperação entre os países e também com a colaboração do OECD, da OCDE, e a América Latina e Caribe se uniriam com essas cooperações para que se possa cada vez mais, a partir desse tipo de iniciativa, ter uma junção nos esforços. E todos os países, por então, ter uma ação global. E aí, quanto à questão
do imposto de renda e da distribuição de renda. As multinacionais recentemente propuseram uma taxa mínima, mas isso é preciso definir certas questões quanto à implantação. Reflexões finais. A primeira coisa importante é a medição da evasão tributária como diagnóstico indispensável para melhorar a efetividade das ATS. Seria, então, elaborar a metodologia com práticas internacionais, com base em práticas internacionais, e institucionalizar os estudos periódicos dessas ATs, autoridades tributárias e acordos tributários. Seriam, então, um enfoque dual, no segundo ponto, doméstico e internacional, para responder às variantes do fenômeno. E também expandir as capacidades operativas das ATs para melhorar o seu cumprimento. A importância de assegurar a coerência no sistema tributário para garantir o êxito das medidas adotadas. E melhorar o projeto que se faz para a reforma tributária, especialmente com imposição direta, que seria, então, tributação direta. E nós temos, então, que avaliar o custo-benefício dos gastos tributários e ver a viabilidade da informalidade a partir do regime imposto. Com isso, eu termino e agradeço pela sua atenção. E agora fico à disposição para as perguntas e respostas. Muito obrigado, senhor Dalmiro Moran. Eu tenho uma consideraçãozinha em relação ao que o senhor falou aqui. É interessante que o senhor disse que não existem estudos oficiais sobre a... Uma pergunta sobre os estudos. Okay. Não é uma questão, é um comentário, ok? 8,6% na sonegação aqui no Brasil. Aí eu tava fazendo o seguinte, né? Que é interessante. O PIB no Brasil, em 2020, foi de 1,445 bilhões de dólares, o PIB, né? E se nós pegarmos esse 8,6%, que é a sonegação, isso significa que o Estado brasileiro perdeu cerca de 124 bilhões de dólares em 2020. E o interessante é o seguinte, a Secretaria do Tesouro Nacional, segundo ela, a carga tributária em 2020 foi 31,64% do PIB. Ou seja, o Brasil arrecadou, o Estado brasileiro, estou falando a União, Estados e municípios, arrecadou 457 bilhões de dólares. Se a evasão foi 124 bilhões, né, então isso representa 27% de tudo que foi arrecadado. 27%. E aí, o interessante, no Reino Unido, eles conseguem reduzir a evasão fiscal a algo em torno de 5,7%. E se nós conseguíssemos isso aqui no Brasil, reduzir de 26%, 27% para 5,7%, nós teríamos a possibilidade de incrementar a arrecadação em 20% ou 21%, ou ainda mais, manter a arrecadação no patamar atual e reduzir a carga tributária no mesmo percentual, né? Então, vejam como é importante o combate à sonegação. E eu dou os parabéns pela sua exposição, muito boa, gostei dos índices que o senhor colocou. Agradeço. Obrigado. Obrigado. Agora, a próxima convidada é a
senhora Dina Pomeranz. Ela é professora de Economia da Universidade de Zurique e afiliada do Center of Economic Policy Research. Dina Pomeranz, seja bem-vinda. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sim, estou escutando. Ok. ¿Pueden ver las láminas? Como é que é? Não entendi. Se eu estou escutando bem? Deixa eu tirar. Pode repetir? ¿Puede ver? Sim, Sí. sim. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a esta presentación. Es muy interesante estar en Suiza presentando a personas en Brasil. Nunca he estado en Brasil, pero aquí visitando virtualmente. Muchas gracias. Hoy voy a presentar un estudio que hicimos juntos con Sebastián Bustos, Juan Carlos Suárez y José. Estamos aqui falando sobre o tax rate, reforma tributária no Chile, sobre os preços de transferência, transfer pricing. E vamos ver que... Então, nós temos, então, esse assunto com um assunto que envolve a agência tributária, os impostos e a indústria, o que parte que compete às empresas com relação aos impostos. A motivação, como você já sabe, seria, então, as firmas multinacionais que façam a evasão fiscal e dá um aumento recente aos governos em todo o mundo. Nós temos, então, países com baixa tributação que recebem. Nós temos, então, os paraísos fiscais e as multinacionais que mudam os seus lucros e passam os seus lucros para subsidiárias jurisdições, com benefícios fiscais. E nós temos, então, uma receita, por exemplo, do Google e Bermudas, e 75 bilhões em dólares em 2019. E nós vemos, então, a quantidade enorme de dinheiro que continua crescendo. E nós temos, então, estimativas que mostram para reduzir essa evasão, mas agora se trata muito difícil avaliar, porque se precisa novamente de mudanças graduais, e é muito difícil saber qual seria, então, essas firmas multinacionais com aumento da preocupação dos governos em todo o mundo e multinacionais passando suas subsidiárias para essas jurisdições. E nós temos, então, nesse estudo nós estamos apontando a avaliação dos efeitos no transfer pricing na reforma no Chile. E estamos, então, nós temos o transfer pricing como preço transferência, mas usamos o termo transfer pricing, usando, então, uma transação como exemplo no Chile. E esse foi com nível de transação. Seria, então, dados micro tirados de arquivos tributários e também da aduana. E inclui internacionalmente firmas ativas. E nós temos, então, uma visão dos resultados. A reforma que não tinha efeito no pagamento dos tributos. E uma reforma que não reduzia, no caso dos shift profits, a mudança de lucros para países que tinham baixas tributações e através de vários objetos
que seriam, então, direitos, copyrights, e juros, e serviços, e preços das mercadorias. E, na verdade, nós temos um grande trajeto aqui. Essa demanda surgiu de serviços com pessoas que faziam aconselhamentos tributários, eram então consultores na área de tributação e baseados em entrevistas. No caso, nós temos então reformas quanto a transfer pricing. E empresas tinham que ir à consultora para... Nós temos ali uma consultoria que levava, então, a indústria a fazer o transfer pricing e que tinha um lucro muito maior, feito através da expertise dos consultores, depois de uma reforma tributária. Nós temos, então, toda essa alternação e tínhamos firmas que eram vendidas, baseadas no planejamento tributário e sem observar as normas de compliance. Assim, apesar das altas expectativas, o CDE, os países que eram baseados nas instruções do CDE, tinha então um aumento na arrecadação de taxas, de tributos, mas criava-se um boom. E qual seria então o histórico disso? A reforma quanto ao transfer pricing no Chile não era uma nova coisa, mas nós tínhamos ali, desde 2010, o Chile já sendo da OCDE, então ele se compromete a implantar diretrizes internacionais para os tributos internacionais. E ali se ficou colocado que você tem que comprovar se os seus preços são válidos, então é uma unidade especializada e fazia, então, um estudo sobre o transfer pricing e a empresa tem que explicar por que está fazendo aquele valor, por que está fazendo de aquela forma. Então, a lei do transfer pricing, ela passa no Congresso em 2012. E aí no Chile, nós temos, então, esse novo modelo e requisitos que são relatados e que são apresentados no ano 2013. Como se diz, nós temos, então, dados em nível micro, administrativo e corporativos, anualmente. Nós temos, então, a colocação dos receitas, incluindo os itens em linha. E nós temos também as formas tributárias nas transações internacionais, formulários que são preenchidos para transações internacionais, e o Orbis, Amduman Broadcast, que são bancos de dados que eram usados, e os dados também para a aduana, para a alfândega, com importação e exportação a nível de transação. E serviços de contarias para ditar como as empresas deveriam fazer ou ensinar como as pessoas deveriam fazer para esses impostos. E se faziam orçamentos e estimavam, então, quanto se pagaria. E uma outra coisa que se colocou antes e depois da reforma quanto ao transfer pricing seria a sua rigidez de pontos a serem seguidos. Uma pesquisa de 76 experts em transfer pricing do Big Four, que são firmas de contabilidade, Meskel & Claes, em 2018. No Chile, nós tivemos, a partir de 2010, 31, até o quarto, em 2012, nas firmas, que tinham risco para receber penalidades por atividades de transfer pricing. Quer dizer que nós tivemos, então, uma mudança muito grande nessa área quanto às atividades em transfer pricing no Chile. E qual seria o histórico também das multinacionais, que essa reforma foi bem séria.
É lógico que tivemos, então, muitas firmas que fizeram mais pagamentos afiliados nas jurisdições com tributos mais baixos, e aí nós seguimos também consultorias. E nós tivemos aqui nessa tela, você vê mais pagamentos para países com baixa tributação, para os afiliados, mas não para os não afiliados. Mais espaço, mais imposto. Isso se concentra em todos os países onde nós temos copyrights, nós temos juros, serviços e outros. Aí você vê o nível da tributação com os afiliados e mais embaixo o país de destino, que sejam quanto ao PIB, o log, e nós vemos são todo um questionário que é para ser preenchido com a destinação do país, ajustes e todos os dados. Nós temos embaixo o número de firmas, o número de países por firma. E para tal identificação, o impacto dos pagamentos dessas taxas e a estratégia da identificação. Amostras. Nós estamos comparando aqui as multinacionais, as empresas domésticas e também são ativas. E você vê uma série de controles para que isso se estabeleça e se comprove as características das maiores, com mais rendimentos, identificando as escalas para a medida do tamanho da firma, quanto à folha de pagamento, e seguindo dados já colocados na tela. E isso nos deixa, então, para um teste placebo, que seriam, então, as vendas domésticas, multinacionais de um lado, as firmas domésticas de outro, e nós temos, então, os pagamentos de salários e aquelas companhias controladas domésticas, controladas por internacionais, também tem outra visão. E aí, o que se passa com o imposto? Com a reforma, como é? Digamos, quais são os efeitos sobre o imposto? Aqui nós temos um aumento, um imposto das multinacionais, e aqui nós temos um imposto aqui o imposto único, e vamos então ver o que nós temos, o término aqui dos pagamentos dos impostos, menos de zero. Então, quando nós vemos as empresas dos subgrupos, a análise dos subgrupos, os efeitos dos pagamentos tributários, a diferença estimada das contas multinacionais versus, ou do outro lado, as firmas domésticas chilenas, aquelas que têm matriz fora e também estavam impostos adicionais. Como vimos também, impostos adicionais depois da auditoria. Então, aqueles que fizeram seguindo a auditoria. Uma consequência possivelmente seria, então, se você segue as estatísticas, você tem, assim, as 42 firmas com pagamentos adicionais de tributos seguindo a auditoria, e aqui, quando nós olhamos esse quadro, globalmente pode parecer pouco. O impacto da reforma nos royalties, juros e serviços. Nós temos impostos e pagamentos, afiliados a países repetindo, pagamento, afiliados e países de baixa tributação, e a reforma que foi feita, qual é a tendência de demanda máxima para pagar menos impostos, deveria diminuir. Então, como o espaço antes é negativo, deveria ser um coeficiente positivo acima, porque a tendência seria diminuir, não? E às vezes não há nenhuma diminuição, então há um aumento de mandar aos países de baixa tributação, é claro. E isso é muito mal.
quando se pensa no Congresso total. E o mesmo se vê um log com impacto nos preços unitários. Eu diria, o que é mais ao lado, que é mais colocado do lado de importação e exportação, se vê menos lucros, ou mudanças de lucros, que significaria preços mais baixos. Então, vamos à última parte aqui, quanto aos mecanismos de centralização dos centros de custo. Nós temos muitas entrevistas, muitos dados. Para entender o que passou, precisamos estudar muito. Uma coisa que aprendemos com os países, as entidades se concentram no custo, onde é mais conveniente investir, e que seja um custo baixo. E também se vê, sem dúvida, a centralização dos centros de custo como evidência nos países nos quais as empresas mandam dinheiro para outras instituições internacionais. E aqui nós vemos uma concentração nos pagamentos em países que não são afiliados. Esses aqui se mantêm, seriam a países que não estão afiliados. Especialmente, essa centralização se dá quanto aos serviços. É justamente o que se espera que se faça uma concentração de, por exemplo, recursos humanos, marketing, em um país, convenientemente, com tributos baixos. Assim, perguntamos quantas pessoas trabalham na consultoria nas áreas de transfer pricing. Aqui nós temos, então, seria um aumento em 12 vezes do número de transfer pricing, quantas consultorias, nas maiores consultorias do Chile, entre 8 a 95 empregados. Pessoas que trabalham nessa área nos disseram que importaram de outros países pessoas que eram especializadas no assunto, que vieram para o Chile para ensinar às empresas como fazer as coisas em seu próprio país. Assim, nós temos um modelo conceitual que nos indica como se pode conceituar isso. É um modelo que existe já em como fazer as reformas de monitoramento quanto ao tributário, e fala-se novamente do aspecto tributário e os contribuintes e as jurisdições onde há tributos mais baixos. E é um modelo que temos quanto à agência tributária, que escolhe informações. E nós temos um requisito que nós chamamos de F1, e temos que contribuir, nesse caso, a população tem que informar os preços, quando nós fizeram transfer pricing e também transferência de lucro. Então, nós temos formulário 1, F1, formulário 2, F2. E você pode fazer a preparação de duas maneiras, colocando, então, implementando o compliance, que seria, então, e fazendo um tax planning. É uma estrutura que é feita de maneira multinacional da transferência de lucros. E as firmas multinacionais, elas têm, então, duas preparações. Elas podem fazer que seja a maneira de preparar como é feita doméstica e a outra internacional. E quando a reforma é muito mais complexa do que imaginamos, existem muitas empresas que fizeram isso externamente, mas a reforma em si é quase impossível para as empresas cumprir especificamente com todas as exigências, com compliance, como concentrar esforços e preços, etc. Eles têm que ter uma consultoria para orientá-los para poder fazer isso. E uma vez que eles passam para a consultoria pode dizer que eles têm que fazer um planejamento tributário,
que para eles também não é fácil. Então, as reformas criam incentivos para comprar mais serviços externos para a preparação do seu planejamento tributário. E isso também a comprar esse planejamento tributário, porque a partir do momento que eles já estão com esse consultor, eles têm colaboração específica. Assim, impor essa regulação, ela tem muitas possibilidades de evitar a pago de tributação e podem também aumentar a demanda para serviços de consultoria e que tem um potencial para colocar o cumprimento e ter as consequências disso. Digamos, porque é muito complexo. Cumprir, usar o compliance, é muito grande a complexidade, mas há penalidades, e especialmente porque ali necessita-se qualificar tudo, e o risco que eu tenho de pagar por isso é muito grande. E nós temos um canal que nós chamamos de Supply Side, que seria baseado em entrevistas com aqueles que preparam os tributos. Então, as consultoras grandes que já têm pessoas experts no assunto podem importar, sem dúvida, do Chile e unilateralmente crescer com isso. Então, nós teríamos um aumento da demanda para o suporte em compliance externa. E as grandes consultorias pagam para esses serviços. E as economias de escala, por exemplo, no Chile, na construção local, e tanto essa parte de economia de escala e na oferta e na demanda de tax planning aumentou, planejamento tributário. E isso nós vemos que, com uma regulação internacional, isso pode nos trazer também coisas a serem consideradas, tanto na parte da demanda quanto da oferta. Assessoria em planejamento tributário podem resultar em um aumento de compliance e de exigências. Então, para concluir, eu diria que o Chile implantou a reforma baseada na OCDE e a reforma foi para monitorar transfer pricing para evitar que as empresas mandem dinheiro para paraísos fiscais ou com baixa tributação, coloquemos. Assim, no Chile se esperava que tivesse um aumento nisso e como usar esse dinheiro, que se faria economia, mas não foi bem assim. Houve coleta de impostos e, na verdade, não houve aumento significativo na arrecadação de tributos, aumentou um pouquinho, mas a reforma não reduziu essas transferência de lucros para países de baixa tributação através de copyright, de juros de serviços e de preços de serviços e de mercadorias. Então, parece que nesse caso, para ter um aumento da demanda para serviços e sim uma corrida para alcançar os menores impostos e maiores lucros. Muito obrigado pelo seu feedback. Gracias, Gina Pomeranz. Muito interessante. Tributárias têm para reduzir a facilidade das empresas, das pessoas físicas enviarem recursos para paraísos fiscais. Isso é fundamental. E também, no que você falou, é importante que haja uma simplificação do sistema tributário, né, para facilitar a vida das empresas e, digamos assim, reduzir a evasão fiscal também. Muito obrigado mais uma vez. E a nossa próxima convidada a fazer suas considerações sobre esse tema é a diretora da Instituição Fiscal Independente, Vilma da Conceição Pinto. Vilma, seja bem-vinda.
Obrigada. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todos. É um prazer participar desse evento. Gostaria também de parabenizar o Dalmir e a Dina pelas excelentes apresentações. Eu vou fazer uma apresentação mais focada em alguns dados de Brasil, né? E, na medida do possível, vou comparar com outros países. Vou compartilhar minha tela. Não sei se aparece. Acredito que esteja aparecendo, né? Então, o que eu pensei em trazer hoje, né, de informação nesse fórum, né, para a gente debater um pouquinho. E eu acho que entra também um pouco nessa linha do que o Dalmiro trouxe na primeira fala dele, que é a relação entre governo digital, né, a transformação digital e a administração tributária, né? No Brasil, a gente consegue observar alguns avanços relacionados à questão de digitalização, né, da administração pública, seja com o EGOV, seja com as notas fiscais eletrônicas, seja com o sucesso que é hoje a forma de apuração do imposto de renda. Então, toda essa questão de digitalização, ela traz benefícios do ponto de vista de arrecadação, de eficiência arrecadatória, e consequentemente, diminui, né, tem efeitos com redução de sonegação e evasão fiscal. Para trazer um pouco desse debate, né, e relacionar alguns dados atuais com essa questão dos desafios e oportunidades da digitalização, da transformação digital, eu trouxe alguns números para contextualizar a situação atual em termos de Brasil, né, em relação à carga tributária, em relação a alguns movimentos recentes que a gente tem observado e alguns problemas também, né, alguns pontos que precisam ser aprimorados. E depois eu vou trazer alguns números, poucos, tentar ser bem sucinta, relacionados a essa questão da transformação digital. Então, sobre o panorama geral da carga tributária nacional, né, no Brasil a gente teve um período de redução gradual, né, de uma perda de dinamismo da carga tributária a partir de 2008, da crise financeira de 2008 e 2009. 2020, com a pandemia, a carga tributária caiu bastante também em relação a 2019, e hoje a carga tributária do governo geral, né, no Brasil, alcançou 31,6% do PIB. Só que quando a gente separa essa carga tributária por nível de governo, né, por competência arrecadatória, a gente observa que da queda de quase 1,9 pontos percentuais do PIB entre 2008 e 2020, a maior parte ocorreu na esfera federal, né? Os governos municipais, no entanto, apresentaram crescimento na carga tributária, e parte desse crescimento decorre de uma evolução, né? Isso não é uma coisa que aconteceu a partir de 2008, já vem acontecendo já há um período mais longo de tempo, que é o aumento do peso dos serviços na atividade econômica, né, no valor adicionado da economia, e como um dos principais tributos de competência municipal é o ISS, Imposto sobre Serviços, isso acaba impactando nessa trajetória de arrecadação municipal. Além disso, diversas administrações promoveram uma modernização na administração tributária, né, por meio de alguns programas de modernização. Houveram em algumas capitais, em alguns municípios, revisões no IPTU, também alguns aprimoramentos relacionados à administração e arrecadação do ISS. Comparando em termos internacionais, né, a carga tributária do Brasil hoje, para padrões internacionais, ela é bem distante da média dos países da América Latina.
isso se justifica, esse nível de carga tributária também se justifica pelo tamanho, né, do gasto que o país possui, mas ela é muito próxima da média dos países da OCDE. Né? Então, quando a gente olha essa evolução, mesmo com essa perda de dinamismo a partir de 2008, 2009, essa distância entre a carga tributária brasileira e a média dos países da OCDE, ela ainda ela é pequena e ainda muito distante da média dos países da América Latina. Só que quando a gente olha, apesar de em nível, né, essa carga tributária ela ser próxima, em termos de composição, ela é bem diferente. Né? O Brasil ele tem um peso, né, na carga tributária sobre bens e serviços muito elevado. Então, é um país que tributa muito bens e serviços e tributa menos, né, proporcionalmente, rendas, lucros e ganhos de capital. Então, a gente tem algumas questões relacionadas à composição da nossa carga tributária, que precisam, eventualmente, de aprimoramentos, mas, além disso, a gente tem uma questão importante e que afeta, de fato, toda essa questão da administração tributária, seja do ponto de vista do fisco, seja do ponto de vista do contribuinte, que é a questão da complexidade do sistema. Então, buscar medidas que visam simplificar o sistema tributário pode contribuir para uma redução de sonegação, uma redução de evasão e também melhorar a capacidade de arrecadação do fisco, melhorar também a vida do contribuinte na hora de apurar e recolher os tributos. Então, isso aqui é uma avaliação feita pela Confederação Nacional da Indústria em relação ao sistema tributário brasileiro, e aqui eu somei as avaliações, né, os entrevistados que responderam como muito ruim ou ruim sobre o total das respostas. Então, em relação ao número de tributos, 89% dos entrevistados responderam que a quantidade de tributos no Brasil é muito ruim ou ruim. Em termos de simplicidade do sistema, 86% dos entrevistados responderam que era muito ruim ou ruim. Estabilidade de regras, transparência, então, é um percentual muito alto de avaliações negativas em relação ao sistema tributário brasileiro. Né? Então, parte desse arcabouço passa pela simplificação do sistema. Né? Então, como que a gente consegue solucionar e avançar nessa questão? Simplificando o sistema tributário. Então, hoje a gente tem propostas de reforma tributária que visam simplificar a arrecadação a tributação de bens e serviços. Agora também tem uma discussão relacionada a imposto de renda, que neste caso tem objetivos um pouco mais não tem um objetivo tão transparente do ponto de vista de melhorar o sistema, de simplificar, né? Mas tem outras questões ainda está em tramitação, mas a gente tem outras propostas e tem outros caminhos que o país tem avançado e que ainda tem muito a percorrer, que é essa questão da digitalização, da transformação digital. Então, como novos desafios e oportunidades que eu coloco para essa questão e além dessa discussão de reforma tributária, que de fato é um gargalo que a gente precisa equacionar eventualmente, a gente também tem essa questão que é uma discussão mundial, que é sobre a transformação digital. Mas sobre a transformação digital, é importante destacar que é um processo, né? A gente tem a digitação, a digitalização, que é o estágio que a gente atualmente consegue situar o Brasil, o governo, né? E tem também a questão da transformação digital, que seria um processo de produzir mudanças radicais, né? No caso, mudanças no sentido de melhorar e redefinir a chamada proposta de valor para partes envolvidas. Então, a gente conseguir avançar nessa questão da transformação digital é muito importante para melhorar a relação, o relacionamento entre
o fisco e o contribuinte, né, pensando, né, do ponto de vista de administração tributária, e ter esses efeitos indiretos que a gente vai conseguir colher em função da melhoria da implantação dessa transformação. Isso aqui é um dado da Gartner que mostra que aproximadamente 70% das organizações governamentais relatam que estão buscando a transformação digital, né? Estão tentando implantar e institucionalizar essa questão, mas apenas 5% dessas organizações estão, de fato, conseguindo, né? Então, é um desafio grande, né? Não é um processo trivial, mas é um processo que, apesar de demandar tempo, é um processo que é possível e factível e que gera resultados. Aqui, como resultado, né, dessa transformação digital, dessa digitalização, a gente tem aqui o resultado também dessa pesquisa da Gartner, que mostra que as organizações que hoje são digitalmente avançadas têm melhores resultados em organizações em diversas áreas. E aqui eu destaco, por exemplo, automação e redução da burocracia, numa quantidade de 40 organizações contra 126, cerca de 32% de resultado obtido em função da automação e redução da burocracia em organizações e governos que estão que implantaram, que avançam em digitalização, né? Então, nesse processo de transformação digital. Tem outras, né? Experiência do cidadão, transparência, simplicidade, dentre outros efeitos e resultados que são alcançados em função disso. Lembrando, né, e para concluir a fala, o Brasil ele tem alguns cases de sucesso nessa questão, né? O próprio imposto de renda, a forma de apuração, de recolhimento do imposto de renda passou por vários avanços, e tem a questão das notas fiscais eletrônicas, mas, como eu falei, tem o e-digital, o e-gov, né, que não é tanto de administração tributária voltada para a tributação, mas foca nessa questão da digitalização, mas é um caminho que, de fato, a gente precisa avançar e colocar isso no radar como forma de melhorar a arrecadação, a eficiência arrecadatória no país. Bom, é isso. Obrigada. Estou aberta para perguntas. Muito obrigado, Vilma. Foi muito boa a sua apresentação. E eu chamo a atenção do seguinte, né? Assim como a palestrante anterior, a Dina Pomerantes, havia falado, a Vilma repete a necessidade de uma simplificação como forma de simplificação do sistema tributário, né? Como forma de redução da sonegação. E ela acrescenta ainda dois pontos interessantes, dois aspectos interessantes, que são a necessidade da estabilidade das regras, né? E a segurança jurídica, que isso é um grande problema que nós temos hoje aqui no país. Muito obrigado de novo, Vilma. E agora, dando seguimento, eu vou convidar, na qualidade de debatedor, o doutor pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, senhor Juliano Gyasi Goulart, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, Juliano. Olá, boa tarde. Então, eu queria, nesse meu tempo de comentador, fazer algumas provocações. Provocações no sentido de levar algumas reflexões.
Se comenta no Brasil que a carga tributária, conforme colocou a Vilma aqui, é 31%. Sim, eu concordo que a carga tributária no Brasil é alta. A carga tributária está sobre a bicicleta, sobre o automóvel, sobre a cesta básica de construção civil, sobre a cesta básica de alimentos. O tributo está embutido em todas as mercadorias, seja impostos federais, estaduais e municipais. Mas a pergunta que a gente tem que fazer antes de questionar se a carga tributária é alta, são as seguintes: quem paga tributo no Brasil? Quem paga mais tributo no Brasil? E quem paga menos tributo no Brasil? Uma carga tributária regressiva, conforme nós estamos discutindo aqui no Fórum Internacional Tributário, quem paga mais tributo no Brasil? É a classe trabalhadora, porque o tributo de 1 quilo de arroz é o mesmo para o homem mais rico do Brasil e como é o mesmo para quem recebe um programa Bolsa Família. Juliano, só para complementar o que você falou, a carga tributária é alta para quem? Porque para alguns ela é alta, para outros ela não é. Então, quem paga tributo no Brasil, quem paga mais tributo é a classe trabalhadora. E quem paga menos tributos são as classes mais endinheiradas. Então, assim, para quem é a carga tributária? Para tirar a máscara? Quem paga mais tributo? Então, essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Não é questionar a carga tributária, mas quem paga mais tributo e quem paga menos tributo. A segunda pergunta que nós devemos fazer é quem se apropria mais do orçamento público. Por quê? Seja o orçamento público, ele é oriundo das receitas tributárias. E quem se apropria menos do orçamento público? Dentro do orçamento público, no sistema tributário regressivo, se a gente pegar e estratificar o orçamento público, seja da União, dos estados, do município, a gente vai ver quem está mais se apropriando. Pega o sistema financeiro, pega o agronegócio, quantos que eles se apropriam do orçamento. E quem se apropria menos? Aí a gente vê os programas de ajuste fiscal. Onde é que é o ajuste fiscal? É em cima de despesas primárias. O que são as despesas primárias? Na sua ampla maioria são programas sociais. E aquelas pessoas que mais necessitam do Estado, que precisam estar no orçamento, que são elas que pagam mais tributos e também são elas que menos se apropriam do tributo. Então, antes da gente questionar se a carga tributária é alta no Brasil, sim, ela é alta. Mas para quem que ela é alta, para quem que ela é baixa, quem se apropria mais do orçamento federal, estadual, municipal e quem se apropria menos. Então, essa é a primeira provocação que eu queria fazer. Discutir o sistema tributário progressivo, fazer toda a sua crítica ao orçamento tributário regressivo, que é o modelo estrutural da América Latina, mas essa é a primeira provocação que eu quero fazer aqui para os debatedores. A segunda provocação, reclama-se muito do tributo, certo? Então, quero fazer uma metáfora aqui, uma metáfora. Hoje é quarta-feira. Segunda-feira, ninguém mais paga tributo no Brasil. Ninguém mais vai pagar 1 centavo de tributo. O que vai acontecer? Isso, inclusive, está neste livro aqui, sobre a política de renúncia de receita do Estado de São Paulo, do Sinafresp, que está disponível ali na entrada. Vamos lá. Há movimentos sociais, movimento de federações que estão aqui a 100 metros desse auditório, que questionam a carga tributária no Brasil. Tudo bem, segunda-feira ninguém mais paga impostos. O que vai acontecer na terça-feira? Na terça-feira, a União, os estados, os municípios não pagam mais o funcionalismo público. Não pagam mais o enfermeiro, não pagam mais o médico, não pagam mais o professor, não pagam mais o auditor fiscal. Por quê? Porque é o tributo, a sua essência, que permite manter o conjunto de servidores públicos que prestam serviço para a sociedade. O que vai acontecer na quarta-feira? Na quarta-feira, o Estado vai fechar todos os batalhões militares, vai fechar todas as unidades de saúde, vai fechar todas as escolas públicas. Por quê? Porque é o tributo, é o recurso público que mantém as estruturas estatais. Eu sou oriundo eu sou o Estado. Por quê? Porque eu nasci, eu fui vacinado pelo Estado.
né, todas as vacinas infantis. Eu estudei numa escola pública de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª, de 1º a 2º grau. Eu estudei numa universidade pública. Eu sou oriundo, eu sou o Estado na sua essência. Então, o Estado vai fechar todas as suas instituições estatais, porque é o recurso que mantém. O que vai acontecer no dia seguinte? No dia seguinte, o Estado não vai pagar mais seus fornecedores, não vai pagar mais retroescavadeira, motoniveladoras, implementos agrícolas. Então, todos os fornecedores que são pequenos empresários ou que são grandes empresários não vão mais receber. Por quê? Porque é o tributo que permite o Estado pagar o conjunto dos serviços da sociedade. O que vai acontecer no dia seguinte, né, na sua sexta-feira? O Estado também não vai mais pagar a dívida pública. Não vai mais pagar, vai dar um calote, vai dar uma moratória, como teve nos anos 80. Devo, não nego e pago como posso. Por quê? Não pago, porque não tem tributo para pagar a dívida pública. Então, há um conjunto de movimentos que quer acabar com o tributo, que quer extinguir o tributo. Aí vem desoneração, vem dívida ativa e tudo mais. O que vai acontecer no sábado? No sábado acaba o capitalismo. A sua essência do modo de produção capitalista tem o Estado como fonte constitutiva, não é o Estado mínimo, se enganam. O Estado é que leva a energia, o Estado é que levou o telégrafo, é o Estado que leva o saneamento, é o Estado que leva o conjunto de serviços de política pública. E é o tributo que permite fazer a política pública. É a política pública, é o tributo que permite fazer um processo de complexidade industrial, um processo de complexidade tecnológica, ele que permite fazer, integrou a totalidade do território nacional. Então, essa é a segunda provocação que eu quero fazer, a importância que é o tributo, e ainda tem federações que estão aqui a poucos metros daqui, que não querem pagar tributo, que não gostam do tributo, entende? Essa é a segunda provocação. O nosso tema... Juliano, antes de você ir para a terceira, eu vou dizer uma frase, né? O tributo é o preço que se paga por uma sociedade civilizada, né? Não existe sociedade moderna sem pagamento de tributos. O terceiro ponto que aqui envolve é dívida ativa. Eu queria falar um pouco sobre a dívida ativa, sonegação, dívida ativa e administração tributária. Logo mais, nós vamos lançar o Atlas da Dívida Ativa dos Estados e do Distrito Federal. Eu quero apenas lembrar que a dívida ativa apenas dos Estados brasileiros representa 13% do PIB nacional. 13% dos Estados mais o DF. Se nós considerarmos a dívida ativa da União, a gente não precisa dizer o que é dívida ativa aqui, né? Se nós considerarmos a dívida ativa da União, dá quase 30%. Não, as duas juntas dá 43,18%. Então, uma empresa tem dívida ativa com o Estado e tem dívida ativa com a União. E se nós considerarmos a dívida ativa dos municípios, principalmente das capitais e daqueles municípios acima de 50 mil habitantes, nós temos 6% do PIB. Então, a dívida ativa tributária que as empresas têm, algumas são planejamento tributário, outras são por algumas dificuldades de se botar no mercado, a pandemia impôs dificuldade, aumentou a dívida ativa, mas são os casos esporádicos. Outros são devedores já contumazes, mas nós temos em dívida ativa 49,18% do PIB. E nós temos um tratamento rigoroso quando é dívida pública. Temos austeridade fiscal, temos superávit primário, temos toda uma política que faz ajuste pela ótica do quê? Das despesas primárias, aquelas que as pessoas, quando você faz ajuste, você exclui ela do orçamento. E você não tem uma política econômica, uma política fiscal ativa, rigorosa, em cobrar esses ativos, que muitas são empresas que devem em 15 estados da federação, mais a União e mais os municípios. São empresas multinacionais, e são empresas que operam na totalidade do globo, que têm dívida ativa bilionária com o estado de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pará. Então, nós temos que ter um tratamento com a dívida ativa, como nós temos um tratamento com a dívida pública. Nós precisamos parar de demonizar as despesas correntes, colocando como investimento, como elemento dinâmico. Sim,
O investimento é o elemento dinâmico do processo de acumulação capitalista. Ele que vai gerar encadeamento, ele que vai puxar a iniciativa privada. Mas nós temos também que parar de colocar a despesas correntes do Estado como patinho feio da história. Não é por aí. Entende? As despesas correntes têm um encadeamento, um multiplicador significativo no país. E nessa perspectiva, o que eu tenho conversado com o Charles? A dívida pública é a riqueza privada dos acionistas, né, dos agentes econômicos que compram títulos da União, que compram tudo mais. E a dívida ativa é a riqueza pública, é o tributo que o empresário deveria recolher para o fisco, e esse recurso virá política pública, virá as suas vinculações constitucionais, com saúde, com educação, com programas de desenvolvimento econômico, de políticas regionais integradoras. Então, nós temos um tratamento, uma riqueza pública que a iniciativa privada deveria recolher, e nós temos o sentido contrário, uma dívida pública que o Estado paga. E são tratamentos completamente antagônicos e diferentes. E para finalizar o meu tempo aqui, nós temos que entender que a dívida pública é definida por e a partir de relações de poder. Poder econômico e poder político. A gente vê a discussão da reforma tributária. Isso envolve relações de poder político. Então, essas são as 3 provocações. A primeira provocação foi sobre quem paga mais tributo, quem paga menos tributo, quem se apropria mais, quem se apropria menos. A segunda provocação foi relativa, vamos acabar com o tributo, ver o que acontece, acaba com o capitalismo. E a terceira provocação é que nós temos que ter um tratamento similar da dívida ativa com a dívida pública. E só para finalizar meus últimos segundos aqui, e nós temos também empresas, né, que estão em dívida ativa, que têm benefício fiscal e que têm sonegação tributária. Sonegação tributária no Brasil hoje, conforme o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, é 415 bilhões. Então, nós temos empresas aqui, sem nominar, porque envolve sigilo fiscal, que estão nas 3 esferas: sonegação, dívida ativa e tudo mais. Então, eram essas as minhas provocações. Desculpe passar 1 minuto do meu tempo. Obrigado. Muito obrigado, Juliano. Realmente foram excelentes as suas considerações. E é interessante mesmo o que você diz. Tanto a União, quanto os estados, Distrito Federal e municípios, buscam resolver os seus problemas financeiros através da redução das despesas, quando seria interessante investir em reduzir a sonegação e buscar o pagamento dos débitos que estão inscritos em dívida ativa. Realmente muito bom o que você falou. Agora, tem eu acho que é esse aparelhinho que está tocando aqui, parecia um telefone. Agora, vamos ver o que os nossos convidados dizem a partir dessas suas considerações. Eu vou pedir, então, para que os nossos convidados comentem esses pontos levantados pelo Juliano, e eu não sei se vai ter alguma pergunta do público. Se não tiver, a gente segue adiante. E o tempo, como o nosso tempo é escasso, pedimos que cada um dos convidados faça essas exposições em 5 minutos. Primeiro, vou passar a palavra para o senhor Dalmiro Moran. Por favor, Dalmiro. Muy bien, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias a Juliano por los comentarios y las provocaciones. Me parecen muy pertinentes. Yo quisiera hacer un comentario breve, en realidad, como corolario de este panel, ¿verdad? En principio, me pareció muy importante la exposición de Dina para ver con un ejemplo práctico la existencia de una estructura financiera internacional que actualmente aún les permite a las empresas multinacionales desarrollar una serie de prácticas que la OECD denomina BEPS, por la traslación de utilidades a países de baja tributación, y que es un fenómeno global que afecta a todos los países, para lo cual la única respuesta que tienen los países, y creo que lo han comprendido en los últimos años, es la de la cooperación internacional y la integración y el intercambio automático de información.
Con lo cual veo ese punto de nexo entre la presentación de Dina y lo que primero había señalado en cuanto al enfoque internacional de combate de la evasión. Segundo, la excelente presentación de Vilma sobre lo que plantea la digitalización para los países de la región. Por un lado, los riesgos y los desafíos que plantea, de cómo los países pueden hacer que tributen efectivamente las empresas proveedoras de estos servicios, pero además cómo las administraciones tributarias de alguna manera deben acompañar esos procesos de digitalización y aprovecharlos para, de alguna manera, mejorar su vínculo con el contribuyente cumplidor, es decir, facilitar el cumplimiento voluntario, y por el otro, mejorar las capacidades de control más allá del control físico, porque hoy sabemos que la digitalización brinda esas posibilidades. Obviamente que los países lo están explorando, pero me parece que esos dos puntos de nexo entre las presentaciones son dos cosas a destacar y a rescatar. Y luego, retomando los tres puntos señalados por Giuliano, que me parecieron muy importantes, y sin extenderme demasiado, digo, sobre la cuestión de quién paga los tributos y quién se apropia del presupuesto, está clarísimo que sin tributos no hay democracia posible, porque son el principal instrumento de financiamiento de la democracia, ¿verdad? Y creo que la importancia de este panel está dada porque la evasión no solamente significa menor disponibilidad de recursos de los que deberían recaudarse si no existiera este fenómeno, sino que además la existencia de evasión, el efecto más, quizás el que menos se ve y el más importante, es que el no pago de impuestos distorsiona cualquier efecto buscado de manera original por el legislador. Es decir, distorsiona los efectos que originalmente se buscaban con cada uno de los impuestos, tanto sobre la eficiencia como sobre la equidad, generalmente empeorando esos efectos. Es decir, si un impuesto tenía determinado efecto sobre la equidad, generalmente lo que hace la evasión es que no paguen, o lo que implica es que no paguen los que más tenían que pagar y terminan teniendo una tributación mucho más pesada los que deberían pagar menos. Con lo cual, el problema de la evasión tiene un vínculo muy cercano con la cuestión de la progresividad tributaria, con la cuestión de la equidad, y me parece que es un tema a tener en cuenta. No es una cuestión solamente de recursos, sino de cómo se distorsionan los efectos que los impuestos originalmente buscan cuando son reformados o introducidos por el legislador. Así que yo creo que con estos comentarios paso la palabra a mis compañeros y le agradezco mucho la participación. Muito obrigado, senhor Dalmiro Moran. E agora eu peço a palavra para a senhora Dina Pomerantes fazer as considerações em relação às provocações feitas pelo Giuliano. Muchas gracias. Voy a contestar directamente a los comentarios de Julián. Estoy muy de acuerdo, ningún Estado moderno puede existir sin una tributación efectiva. Y se ve en los países de ingreso muy bajo, sobre todo en África. Poderia ser arrecadada muito baixa. É interessante que na Europa, há 100 anos, não se muda e um dia que o Chile faz, considerado como imposto. O que se modernizou o governo, nos Estados modernos tem educação pública, saúde para todos, tem estrutura, e das instituições, os governos vêm, não podem existir sem os impostos. Isso é interessante, o que disse o colega anteriormente. Quem é que paga imposto? Todos. E quem deveriam ser as pessoas que têm receitas suficientes para pagar mais? Seria, então, a perspectiva de poder pagar imposto. É um privilégio. Então, vai muito bem, claro. O que eu quero dizer é que
eu não vou tomar todas as reduções que eu puder fazer nos impostos, eu vou pagar justamente porque o lucro é para mim, porque nós temos a sorte de poder consumir dentro da sociedade, contribuindo para a sociedade. Essa atitude que nós podemos construir nos estados muito mais positivos. Por outro lado, obviamente, teriam que ter a confiança que o Estado gasta bem isso, gasta de maneira correta o que foi contribuído. Então, sem entradas e sem ingressos é impossível, não? Instituições, os governos necessitam para se comportar de maneira adequada, legítima, com essas condições. Obviamente, isso motiva as pessoas a consumir, porque se você pensa que o que você paga contribui para a sociedade e a melhora, então você tem motivação para pagar justinho os seus impostos. E, por outro lado, se a arrecadação não é bem usada, é uma questão do Estado resolver. O que mais eu diria? E o último que eu quero adicionar aqui é que é importante olhar que podemos combater a evasão fiscal e usar os recursos. E muitas vezes vemos que a arrecadação é menos justa e que as pessoas pagam, os pobres pagam mais, comparando as proporções do ganho. E isso ocorre cada vez mais. E nós temos os recursos. E, em terceiro lugar, também temos que observar as instituições econômicas, porque existem outras que não. Seriam, então, partidas econômicas que vão dedicar ao combate da evasão fiscal, e isso contribui para a economia e reduzir essa evasão e melhorar o crescimento econômico do país. Então, fazer o combate à evasão fiscal é super importante nos países pequenos, tanto nos grandes. E todos têm que ser contra a evasão fiscal. Nesse caso, nós temos, então, um cenário mais rico e mais justo. Então, seria, então, essa evasão fiscal completamente a parte da política a favor do Estado. E temos que reduzi-la. É isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Dina Pomerantes. Graças, Dina. Agora eu passo a palavra para Vilma, para ela fazer as considerações finais. Obrigada. De novo, gostaria de parabenizar o evento, agradecer os comentários e, de novo, a apresentação do Dalmir e da Dina, muito interessante. Sobre os comentários realizados agora, de fato, eu concordo que a gente tem algumas disfunções em termos de gasto e de arrecadação. Coloquei na apresentação, vou destacar aqui em alguns números, né? Em termos proporcionais, o Brasil ele gasta menos em percentual do PIB, né? Ele ele arrecada menos com renda, lucros e ganhos de capital do que a média dos países da OCDE, que em nível a carga tributária é comparável. Arrecadar menos em renda, lucros e ganhos de capital significa arrecadar menos da classe média alta, né? E arrecadar mais, porque como você tributa mais bens e serviços, e como bem colocado pelo Juliano, bens e serviços relativamente à renda, né? Em comparação à renda, quem tem menor renda vai pagar proporcionalmente mais do que quem tem uma renda muito maior. Então, como país, né, o Brasil, ele tributa muito, o peso da tributação de bens e serviços ela é muito intensiva. O peso da carga tributária é muito intensiva em bens e serviços, de fato. Você tem essa distorção. Para além disso, né, em termos de nível de carga tributária e a composição, também foi colocada a questão dos gastos, né? Como que é gasto, e eu concordo muito com a Dina nesse sentido, que quem contribui, ele tem que ter uma sensação de que a contribuição dele está sendo efetiva, está retornando em serviços públicos. Então, se eu faço uma contribuição hoje
para o fisco, né, eu pago meus tributos, eu quero perceber isso com educação de qualidade, saúde e etc. Então, eficiência arrecadatória, que é o tema desse painel, né? Como que a gente consegue discutir essas questões de dívida ativa, sonegação, administração tributária no contexto de melhorar a eficiência tributária do país, ela também tem que estar relacionada, né? Tanto do ponto de vista de eficiência, concordo que ela tem que estar relacionada também com a qualidade do gasto público, né? Como que o governo define as prioridades do como gastar, quanto gastar e gastar com eficiência e qualidade. Essas duas questões elas têm que andar de fato relacionadas. Além disso, e focando também nessa questão da carga tributária, a gente tem um gasto que é um gasto que não aparece explicitamente no orçamento, e o Dalmiro colocou isso na apresentação dele, que são os gastos tributários, a quantidade de renúncia fiscal que existe hoje no Brasil, ela é elevada. No início do ano, houve a aprovação da emenda constitucional 109, que tinha um artigo prevendo uma redução gradual desses gastos tributários para que em 8 anos não ultrapasse 2% do PIB. Hoje está na casa de 4,1% do PIB só na esfera federal, fora estados e municípios. Mas no plano, né, de redução, o governo encaminhou um plano de redução em que ele ajusta algo como 0,1% do PIB nesse plano de redução. Então, é um gasto que a gente não está explicitamente no orçamento, ela aparece, né, em nível da arrecadação, a gente tem que calcular a arrecadação potencial para enxergar esse número, e além de não estar explicitamente no orçamento, a gente não tem avaliação dessas políticas, né? Então, são benefícios que são concedidos, que geram distorções econômicas e que não necessariamente têm um custo-benefício favorável, né? Então, avançar em eficiência, seja do ponto de vista de receitas, seja do ponto de vista de política pública, eu acho que é fundamental, de fato, para a gente conseguir ter uma sociedade em que a gente consiga ter essa sensação de que a contribuição, né, o que a gente hoje paga, está, de fato, retornando em bens e serviços de qualidade. Obrigada a todos. Obrigado, Vilma. Então, nós podemos perceber, pela exposição dos nossos convidados, que algumas coisas eles repetem muitas coisas, claro, porque são necessárias para reduzir a sonegação. Eu vou repetir algumas das que eles colocaram aqui, né? A simplificação da legislação tributária, a segurança jurídica, a estabilidade da legislação, leis mais severas para dificultar o envio de dinheiro para paraísos fiscais, melhorar a qualidade do gasto público e ter uma administração tributária eficiente. Eu acrescentaria mais uma, se vocês me permitem, aqui eu falo dos organizadores do evento, né, por causa do tempo, que é, no caso específico do Brasil, né, alterar a legislação, porque no Brasil a legislação é muito branda em relação à sonegação, né? E teria que ser alterada a legislação visando punir realmente o sonegador. Porque no Brasil, embora a sonegação seja tipificada como crime sujeito à pena de reclusão, existem dispositivos legais e interpretações do judiciário sobre esses dispositivos que praticamente asseguram que o sonegador não seja preso nunca, né? Então, uma posição do STF e do STJ é que o pagamento do valor sonegado, né, a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, mesmo após o trânsito julgado lá na frente, se ele pagar, isso extingue a punibilidade dele. Então, isso eu acredito, assim, é um incentivo à sonegação. Eu penso o seguinte: o sonegador, na cabeça dele, né, para que eu vou pagar esse tributo aqui,
se eu posso sonegar e tenho certeza que eu não vou ser preso. Se por acaso um dia o fisco chegar na minha empresa e verificar que eu soneguei, eu vou... tem todo um processo administrativo que pode demorar bastante tempo, tem todo um processo judicial que pode demorar muito mais tempo, e nesse meio tempo, ele teve o custo da atividade dele mais barata do que o da concorrência. Então, ele tem uma concorrência desleal aí. E ele sabe que se lá na frente perder na ação judicial, ele ainda pode pagar. E ainda mais, ele pode até parcelar. E tem esses programas de parcelamento quase que em parcelas infinitas, que possibilitam a empresa continuar sonegando indefinidamente. Então, isso tem que mudar aqui no Brasil. Então, no Brasil, eu não sei como é que são nos outros países da América Latina, isto é um grande problema que tem que ser alterado. E o outro que eu faço questão de enfatizar é a importância, isso foi colocado aqui pelos painelistas, a importância de uma administração tributária eficiente. Sem uma administração tributária eficiente, nada que se faça em relação a leis para reduzir a sonegação pode ser implementado. Porque a administração tributária, são os auditores, são os servidores do fisco, é que podem implementar a redução da sonegação. Então, é importante administrações tributárias eficientes, com servidores capacitados, motivados e administrações tributárias que tenham independência financeira, administrativa e funcional, para não ficarem à mercê de um ou de outro governo. Isso é importante, eu queria encerrar dizendo isso, e agradecer mais uma vez os nossos convidados. Oi? Antes de agradecer os nossos convidados, é verdade, essa parte, como é que se diz? Protocolar, eu sou meio eu passo para ti, Juliano. Queria agradecer o convite, a oportunidade de estar no Fórum Internacional Tributário, discutindo tributação, desigualdade e desenvolvimento na América Latina. Quero também aqui convidar todos para que, após esse evento, vamos ter o lançamento do Atlas da dívida ativa dos estados e do Distrito Federal. Então, a gente conseguiu reunir um conjunto de informações da dívida ativa de 17 estados da federação, produzimos um relatório e nós vamos lançar agora o Atlas com um site, Barões da Dívidas, mostrando as dívidas ativas em cada estado, como que ela está, como que ela se comporta, a sua evolução, o seu estoque, e tudo mais. Então, agradeço a oportunidade pelo convite, pelo debate, e também depois do coffee break, convido todos a participar do Atlas da Dívida Ativa. Muito obrigado. Juliano, na verdade, o Fanhani se mostrou aqui, existe um roteiro, e eu ia passar a palavra para você no final aqui, mas tudo bem. Então, eu agradeço a participação da doutora Vilma, da doutora Dina Pomerantes e do professor Dalmiro Moran e de você, Juliano. Muito obrigado pela participação. Agora eu passo a palavra para a Renata. César, muito obrigada. Muito obrigada, César. Obrigada também ao seu Juliano. Só uma correção. O lançamento do Atlas vai ser ao final da nossa programação e não depois do coffee break, tá bom? Mas, de qualquer forma, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelas discussões também. Agora, Obrigada, César. Agora, o próximo convidado do FIT 2021 é o senador Paulo Paim. Vamos ouvir as suas palavras. Meus cumprimentos à Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, FENAFISCO, e também à Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, ANFIP, pela realização do Fórum Internacional Tributário, com a temática Tributação, Desigualdade e Desenvolvimento na América Latina. Cumprimento a todos os palestrantes, os participantes e aqueles que organizaram
deste belo evento. Há anos que o Brasil debate e tenta fazer uma reforma tributária. A necessidade é um consenso. O atual sistema tributário brasileiro é complexo, caro e é injusto. O amaranhado de regras vigentes apresenta distorções que prejudicam ainda mais as pequenas e médias empresas e a população, principalmente os mais vulneráveis, que não têm condição de manter, eu diria, a equipe técnica, como consultorias e assessorias, para minimizar o custo tributário. Infelizmente, esses contribuintes são duplamente penalizados, com alto custo e também com maior tributação. Defendemos que a reforma tributária seja realizada o quanto antes para simplificar e tornar mais justo o sistema tributário do nosso país. Na linha da reforma tributária solidária, justa e progressista, que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. A maior parte dos brasileiros concordam que temos uma despesa com impostos e contribuições elevada, similar à verificada em países desenvolvidos. Porém, não dispomos do mesmo retorno em políticas públicas de qualidade. Isso é fato, é real. O que agravou com a regra do teto de gastos ainda. Pior ainda é ver que os mais pobres, que eu falava antes, os vulneráveis, né? Aqueles que mais dependem da atuação do Estado, são proporcionalmente os mais prejudicados no pagamento de tributos. Todos nós sabemos que a grande maioria dos nossos impostos são indiretos, recaindo sobre o consumo, com natureza regressiva.